Pessoal, hoje a gente vai aprender sobre a BNCC, os DCNEI ou DCN e sobre os PCNs, tá? A base do conhecimento deles. Depois a gente aprofunda em cada um deles na próxima aula. Então essa aula vai ser bem curtinha, só para vocês entenderem o que é uma coisa e o que é outra, tá? Eu coloquei aqui no quadro porque eu gosto de ir mostrando, falando, para vocês entenderem melhor. Hoje, o que é regido pelo MEC é a BNCC. Ela é obrigatória, a gente vai falar sobre isso. O que é BNCC? É Base Nacional Comum Curricular. A gente tem que prestar atenção, gente, em todas as palavras. Base, o que é? É o que subsidia ali o começo de tudo, certo? Imagina a base de um prédio. Então, aqui é a base da educação. Se está falando nacional, quer dizer que é para o Brasil todo. E lá na lei fala que é para escolas particulares, escolas públicas, federais, todas as escolas da educação básica do Brasil têm que usar a BNCC como instrumento normativo do currículo, tá? Depois a gente vai ver sobre isso, currículo também. Então, ela é a base. Toda escola tem que seguir isso aqui, tá? Então, ela é nacional. E o que é comum? Quer dizer que é comum entre a minha escola, entre a escola ali de Passos, entre a escola de São Paulo, a escola que tem em Manaus, enfim. É comum entre todos. Essa base aqui é para todo mundo, certo? Tanto que o livro mesmo, ele fica disponível gratuitamente. Eu coloquei para vocês fazerem o download, se quiser, não precisa de fazer dele todo, porque ele vai até o ensino médio. Então, só para vocês olharem lá o que é essa BNCC, e depois a gente vai falar detalhadamente dele, tá? Ela tornou-se obrigatória em 2019, tá bom? Antes dela, os documentos que norteavam o currículo das escolas era o DCN, que era Diretrizes Curriculares Nacionais, foi implementado em 2010, e ela não era obrigatória assim como a BNCC, ela, tipo assim, ó, era obrigatório todo mundo usar, as escolas recebiam os livros, né, para poder atender ali a toda a demanda do currículo. Só que assim, não existia uma regra como existe aqui na BNCC. Então, as escolas, por exemplo, escolas particulares, seguiam do jeito que elas queriam. Elas colocavam o que estava falando na DCNEI ou na DCN, mas não era tão criterioso quanto o uso da BNCC, que é defendido por lei e tudo direitinho, né? Então, era uma norma, mas não era tão, vamos dizer, tão específica quanto a BNCC, certo? Tudo isso aqui, gente, vou chegar nos PCNs aqui, tudo isso aqui é para fazer o currículo da escola, certo? Para montar o currículo da escola, para fazer plano de aula, isso aqui é a base, tá bom? Só que isso é um documento mais antigo, esse é um documento de 2010 e esse é um documento de 2019 que prevalece até hoje. Então, os PCNs, ele eram os parâmetros curriculares nacionais e foi implementado em 1997, veja, né? E não era obrigatório. Então, assim, vamos dizer que isso foi evoluindo. A BNCC é um documento que norteia, que está ali como base para fazer o currículo da escola, mas que é algo que está ali dentro do atual contexto, né, envolvendo aí as gerações de hoje, as necessidades das crianças de hoje, né, porque é um documento que foi feito em 1997, atende aos princípios de hoje, não tanto quanto a BNCC, porque a realidade, a BNCC fala de tecnologias, né, ativas, e os PCNs sugerem, mas não é aquela intensidade, não passamos por uma pandemia em 1997 até 2010, vamos dizer assim, né? Já aqui na BNCC, ela tornou-se obrigatória em 2019, mas ela já estava sendo usada há um tempo, desde 2017, eu acredito, e foram ali 3, 4 anos de estudo, de movimentação. Vou falar sobre isso detalhadamente, mas só para vocês entenderem que são documentos que foram feitos pelos próprios professores, junto com o MEC, junto com
pesquisadores, professores renomados, doutores, né? Para que esse conjunto de profissionais colocasse ali a demanda de necessidades que as escolas tinham, né, na época. Então, a BNCC é que prevalece hoje, é que mais atende e é que é obrigatório para todo mundo. Então, assim, ela é uma norma mais rígida do que foi as diretrizes aqui, do que foi os PCNs lá atrás, certo? E quando eu falo DCNEI é porque é as diretrizes curriculares nacionais da educação infantil. Aí tem um E na frente, aí fica assim. Fica assim, ó. DCNEI. Esse EI aqui é da educação infantil, tá? Então, por isso que fica, às vezes eu falo no DCNEI, mas é porque das DCN é da educação básica toda. E das DCNEI é um livro que tem das diretrizes apenas da educação infantil, certo? Essa aulinha aqui foi só pra gente tirar uma base do que são esses 3 documentos, ok? A Siri tá falando comigo ali. Então é isso, pessoal. Aí a outra aula eu vou falar para vocês, mostrando no slide, o documento que é que eu coloquei para vocês baixarem, o que é, para vocês aprenderem direitinho ali, cada um deles a que se refere, que lei que tá falando ali, né, que torna obrigatório e tal, enfim, o uso desses documentos. E aí a gente vai ver no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau.